Olá, eu sou Renata Serrano, sou agente de viagens e este é o programa Fazendo as Malas, que dá diversas dicas de viagens nacionais e internacionais. Mas hoje eu estou com um convidado que vai nos falar sobre a importância do seguro viagem. O nosso convidado é Aguinaldo Abraão, diretor comercial da April Brasil. O Aguinaldo já atua há 30 anos no mercado de turismo e conhece como poucos o setor. Já passou por outros nichos e atuou na Iberia Linhas Aéreas, na Hertz Rent-A-Car, na Renault Eurodrive, entre outras. A April é uma multinacional francesa que atua na venda de seguro viagem e é uma das líderes do setor. A empresa apostou na inovação para o seu desenvolvimento, abordando os seguros pela perspectiva do cliente. Esta aposta permitiu que a April se tornasse, em menos de 20 anos, a líder em distribuição de seguros na França e hoje está presente em 34 países. Aguinaldo, seja muito bem-vindo ao programa Fazendo as Malas e muito obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente passar para as pessoas a importância de se fazer um seguro viagem. Renata, eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer para os viajantes a importância do seguro viagem na programação de uma viagem que se faça ou dentro do Brasil ou no exterior. E me diz uma coisa, Aguinaldo, os brasileiros eles têm o costume de fazer a contratação de um seguro viagem? Hoje o viajante está mais consciente da importância de ter um seguro viagem, mas ainda uma boa parte desses viajantes deixam o país sem um seguro. Então eu acho que é um problema cultural, né, em que a April e outras empresas e agências de viagem e corretores trabalham para mudar este paradigma. Que eu acho ótimo. Sem dúvida, sem dúvida. E quais são os destinos mais vendidos? Bom, o destino preferido do brasileiro é Estados Unidos, né, em especial a Flórida, né, Costa Leste, Costa Oeste também, e Europa. Esse é o principal, os principais destinos procurados pelos brasileiros, principalmente os que têm a intenção de fazer viagem ao exterior. Até porque na Europa hoje é obrigatório. Também. Hoje é obrigatório. O Tratado de Schengen, ele obriga que você viaje para os países da Europa Ocidental com uma cobertura mínima de 30 mil euros. E Aguinaldo, qual que é o perfil do público que adquire o seguro viagem? Bom, o perfil é o mais variado, né? Desde o mochileiro, né, até aqueles que buscam um destino mais especial, como Ásia, Europa, Ásia, Oriente Médio, enfim. De fato, aí depende do grau de experiência de viagem que tem o viajante. Ou seja, mas o importante é entender que seja uma viagem de curta duração, de longa duração, né? Uma viagem por mais de um país, que ele saia daqui devidamente assegurado. Né? Porque independente do destino, você está viajando, né? E o fato de você estar viajando, na minha opinião, já tem a importância de se ter esse seguro viagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é fundamental, a gente acha que não, mas é fundamental fazer um seguro viagem. A viagem para o viajante, com experiência ou não, sempre é uma nova expectativa, mesmo que ele conheça o destino. E quando ele retorna para um destino onde ele já esteve, ele busca novas experiências, mesmo que seja um destino que ele conhece. Claro. E aí é importante que nenhum tipo de contratempo ou imprevisto possa prejudicar a programação que ele fez. Eu falo que viajar é bom, né? Mas com o seguro é muito melhor, né? É muito melhor. Né? E como que as pessoas podem comprar um seguro viagem? Bom, o seguro viagem pode ser adquirido através das agências de viagem, que estão devidamente
capacitadas para oferecer esse serviço, ou corretores de seguros. Esses são os dois meios mais pontuais para se adquirir o serviço. E qual que é o aspecto mais importante disso? Não, sem dúvida é a despesa médica e hospitalar, né? É ela que representa o maior custo quando há algum tipo de contratempo. Para você ter uma ideia, hoje uma semana de internação nos Estados Unidos custa cerca de $25 mil. E quando eu falo em uma internação hospitalar, sem cirurgia. Só a internação. Só a internação, que requer avaliação e exames que são feitos para tentar entender e identificar o diagnóstico do paciente. Então, o custo de medicina fora do Brasil é muito alto. Em especial nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar de custo de exame simples nos Estados Unidos, que é absurdo. Tipo, um exame de sangue custa não sei quantos dólares, coisa bem absurda que você precisa fazer, que para a gente nem cabe. O problema é que as leis nos países de primeiro mundo são muito rígidas. E o médico não se atreve a fazer um diagnóstico sem ter todos os exames que façam com que ele tenha um diagnóstico assertivo e correto. Então ele não abre mão de fazer os exames que precisa para chegar nesse diagnóstico. Então a bateria de exame acontece realmente e para que o médico possa concluir o diagnóstico. E aí os exames são muito caros. A medicina nos Estados Unidos, por exemplo, é muito cara. Por isso que o seguro para os Estados Unidos não pode ser muito básico, né? Não pode. A gente sugere uma cobertura mínima de $35 mil para quem viaja aos Estados Unidos. Essa é a cobertura mínima. E o que deve ser levado em conta quando você vai fazer a contratação do seguro? Tempo de permanência e destino. Isso deve ser muito considerado, né? Nós sabemos que as viagens para a América do Sul, Buenos Aires, giram em torno de 3 a 5 dias. Para o Chile, em torno de 5 a 7. Para o México, 7 dias. E isso é muito importante, você considerar local, para qual local você está indo e quanto tempo você vai permanecer nesse local. É verdade. Além da assistência médica, quais as coberturas obrigatórias que constam no seguro? Além da despesa médica hospitalar, você tem um seguro de vida, que é obrigatório, a repatriação sanitária, que é quando o médico determina que você deve voltar ao país de origem e continuar lá o tratamento. Muitas vezes você vai de modo especial, né? Então você tem que fazer. Então isso chama de traslado sanitário. É um traslado que é obrigatório, né? O traslado também funerário, né? Que é quando você vem falecer no país no exterior e você tem que retornar ao país. O seguro contra a perda de bagagem é obrigatório, né? Mas há uma série de outros benefícios que compõem o seguro viagem e que são muito relevantes. A parte odontológica. A parte odontológica. Também, medicamentos. Né, sim, o medicamento prescrito pelo médico. Né? Tudo isso é custo, né, gente? Tudo isso é custo, exatamente. Então você tem uma série de outras coberturas que são importantes, que são somatórias, né? Me fala um pouco das coberturas adicionais que tem hoje no mercado. A April ela tem como projeto sempre estar trazendo inovações. Nós somos a primeira empresa a trazer um produto chamado Plus Reason, que é um adicional em que você pode cancelar a viagem por 25 razões. Né? Entre elas, por exemplo, o desemprego, né? a emissão do visto pelo país de origem que não é concedida. Então, você compra uma viagem que está numa oferta muito boa, um pacote ou um aéreo, e depois você vai fazer o visto consular. Se esse visto não for concedido e você não puder fazer a viagem por conta da não concessão, essa cobertura também prevê o ressarcimento da multa até o limite de cobertura para o viajante. E você vê, tem muitas pessoas que não têm essa informação. Não tem. Não tem. Cancelamento de viagem, que a empresa às vezes te dá uma programação, mas ela convoca você de última hora e diz, olha, sua viagem não vai poder ser feita nesse período. Enfim, são 25 razões, até por o seu filho estar no ano letivo, ter provas ou ficar de recuperação, o seguro prevê também. Gente, é muita cobertura. É muita cobertura. Bem, 25 plus reason, né? São 25 razões. Né? 25 inclusive por divórcio. Então, você está casado e vai fazer uma viagem. Não dá essa ideia. Não, estou dando um exemplo. É uma das coberturas previstas. Não vai dar essa ideia. Não. Mas é um dos itens cobertos, né? Você que trabalha com isso, lógico, né? Deve saber os motivos pelos quais as pessoas buscam
o seguro e quais são as coberturas? O maior índice de cancelamento se dá por motivo de saúde. A gente acredita, por isso que as pessoas associam, né? Um seguro de viagem só cobre a saúde. E na verdade não é. Não, são muitas outras razões. Tem muita cobertura. E nós agora temos, mais 25. E nós temos um outro adicional que é chamado Any Reason, né, que é qualquer motivo, até por uma desistência simples. A pessoa marcou uma viagem e de última hora desistiu e não quer fazer essa viagem mais. Né? Então tem uma regra para esse cancelamento, óbvio, mas é possível hoje você contratar um seguro que permita você desistir da viagem por qualquer razão. Muito alto o custo adicional disso? Não é, o custo não é alto, mas nesse caso de por qualquer razão, por qualquer motivo, há uma franquia de 25% da multa. Então, se a multa for de $1.000, $250 são absorvidos pelo viajante e os outros 750 são pagos pelo seguro. Pelo menos ele tem uma boa parte do valor recuperado. Bom, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais dicas da importância de se fazer um seguro viagem. Aguarde. Voltamos ao nosso bate-papo com o Aguinaldo, falando sobre a importância de se fazer o seguro viagem. Aguinaldo, e o seguro nacional? Os brasileiros têm procurado fazer um seguro de viagem quando viajam dentro do Brasil? Pois é, o seguro viagem nacional para quem viaja dentro do Brasil, ele ainda está um passo atrás do internacional. Quem já tem alguma experiência de viagem internacional passa a reconhecer a importância do seguro viagem. Dentro das viagens nacionais, esse é um pouco complicado, né? Mas eu tenho alguns dados que eu acho que são bastante interessantes e que vai alertar o público do Fazendo as Malas e dos viajantes. O ano passado, o ano 2016, foi um ano muito difícil para o Brasil, né? Para a economia, para a política, e muitas empresas que ofereciam um convênio médico aos seus colaboradores, aos seus funcionários, tinham um produto que atendia ao território nacional.
né? Então, a pessoa tendo um convênio nacional, que pode ser atendido em qualquer lugar do país, eu acho que ela pensa menos no seguro viagem, apesar do seguro viagem oferecer uma série de outros benefícios que o convênio não oferece. De qualquer forma, o ano passado nós tivemos uma informação no segmento de convênio médico, onde apenas 10,4% da massa que possui convênio médico tem convênio com a abrangência nacional. O que significa que muitas das empresas passaram a ter um convênio médico regional e não mais com atendimento nacional. Então, se a pessoa trabalha no estado de São Paulo, ela tem um convênio que atende o estado de São Paulo. Se ela viajou para o Nordeste, ou para o Sul, ou para o Centro-Oeste, ela está desamparada. Vai para o SUS. E aí o seguro de viagem tem um papel importante, não só na questão assistência médica hospitalar, mas em todos os outros benefícios que são praticamente os mesmos da viagem internacional. Né? Óbvio que a cobertura é em reais, não é em dólares, né? Mas ela tem praticamente os mesmos benefícios. Daí a importância e o custo de um seguro de viagem nacional, ele representa ou menos de 1% do valor da viagem. É isso que eu falo, gente. Né? Então, é isso que eu procuro passar para os meus clientes, que o custo é o menor, porém ele é o mais importante dentro de uma viagem. Porque a gente quer que tudo transcorra na melhor das condições. Mas alguns imprevistos podem acontecer. E a gente não fala só de saúde, a gente está falando de um extravio, de você ter que voltar de repente, de você ter que cancelar uma viagem por algum motivo. De um atraso de voo, que prevê atraso de voo, uma série de outros benefícios. São vários benefícios, né? Então a gente tem que passar isso para eles. É o que eu digo, planeje a sua viagem, programe a sua viagem, imprevistos, deixa com a April. Ótimo, adorei essa. Já chegou até vocês algum caso de cliente que eles mudaram completamente a visão com relação ao seguro viagem? Sim, todo mundo que tenha o infortúnio de passar por uma experiência de atendimento médico hospitalar, sempre traz consigo essa experiência de, além de estar fora do país onde reside, onde vive com a família, de passar por essa ansiedade do atendimento, do diagnóstico, no final ainda sobra conta para pagar. Né? Pois é. Então, provavelmente, eu digo para você que todos que passaram por essa experiência, por esse revés, e precisaram de uma assistência, passaram a ter consciência da importância. Eu me recordo que em 1986, eu brincando na piscina de vôlei, com todo mundo, né? Eu não quis deixar a bola sair da quadra da piscina e eu levantei muito o braço e desloquei o úmero da clavícula. Né? E na ocasião, óbvio, eu já tinha seguro. Fui ser atendido no hospital em Cancún. Eu estava na Riviera Maya, então fiz um traslado de 1h20 até chegar no centro de Cancún. E quando eu cheguei, fui rapidamente atendido, enfim, passei pelo procedimento. Eu tive a felicidade de ser atendido na emergência por um cirurgião vascular que prontamente chamou um ortopedista e chamou um anestesista. E aí colocaram o úmero de volta na clavícula. E se não fosse toda essa ansiedade do que está acontecendo comigo e o que eu vou precisar fazer, quando eu tive alta, eu ainda tive que passar no guichê do hospital para acertar a fatura e apresentar o seguro viagem. Isso é melhor ainda. Isso é melhor ainda. Mas haviam, por exemplo, europeus, espanhóis, que estavam pagando a conta e que a pessoa da recepção do hospital dizia: o senhor tem algum seguro de viagem? E a pessoa dizia: o quê? O que é isso? E aí eu estou falando até de europeus. Né? Então, essa é a parte mais difícil, né? No final, depois de todo o susto que você tem, você ainda tem que pagar uma fatura que normalmente é salgada. A minha, que me permitiu ficar 4 horas no hospital, ficou em $8.000. $8.000 você não gastou nem com a viagem, né? Não, gastei muito menos. Eu gastei cerca de $2.000 e poucos. Então você veja que o susto, né? A economia é muito grande. Muito grande. É muito grande. Então, assim, realmente o seguro tem um papel importante, que é fazer com que qualquer contratempo que você tenha durante a sua viagem, você tenha uma empresa que possa cuidar de você, porque não é só questão de assumir as despesas, mas poder indicar um hospital, poder indicar um médico, afinal de contas, você está num país estrangeiro. Ainda que é lazer ou a trabalho, tem essa. Você não conhece muitas vezes. Não fala o idioma. Não fala o idioma, não, né? E aí, mas nos Estados Unidos a gente fala inglês, ou
Europa, mas Sim, quando você vai para a Ásia, quando você vai para o Oriente Médio... Exatamente, Estados Unidos não é mundo, né? Você vai viajar para outro lugar. Para outros lugares. Então é importante você ter essa segurança não só da cobertura dos valores, mas de uma assistência. A April, ela tem um detalhe que a difere de muitas outras companhias. Nós temos a nossa plataforma de assistência no Brasil, em São Paulo. E eu sempre falo que melhor do que ser atendido em português é ser atendido por um brasileiro. E é isso que a April proporciona. Quando você ligar na April, você vai ser atendido por um brasileiro. Viajar com seguro é igual levar a mãe junto, né? Você está completamente seguro, acarinhado, qualquer coisa que você precisar, vai ter sempre alguém para te ajudar. É como levar a mãe. E é importante que o viajante faça as perguntas ao agente de viagem, porque eu, em particular, não acredito em produto bom ou ruim. Eu acredito em produto adequado e produto inadequado. Vou lembrar o caso de Europa. A Europa, a cobertura mínima é 30 mil euros. Exato. Não é a suficiente, é a mínima. É a mínima, né? Exato. Então, consulte o seu agente, né? Pergunte quais são as coberturas disponíveis, quanto custa uma cobertura um degrau acima, porque às vezes a diferença isso que eu ia falar agora, é muito pequena. A diferença no valor da cobertura, às vezes, é o dobro, mas a diferença a se pagar é pequena. Nós temos um exemplo de Europa. Nossa cobertura mínima de Europa é 40 mil euros. Né? A segundo degrau de cobertura é 60 mil. E a diferença é apenas de 13 dólares. Então, se você for ficar 12 ou 13 dias, é $1 por dia. Você tem mais 20 mil euros de cobertura. Justamente. Então, às vezes, a diferença é tão pequena que vale a pena você pagar um pouquinho mais e ter uma cobertura melhor. Sem dúvida. E as viagens marítimas que acontecem aqui, eu vou falar da costa brasileira, né? Porque o pessoal acha que está viajando de navio aqui pelas costas brasileiras, acha que está só no Brasil. Esquece que quando o navio está em alto mar, ele está fora do país. Então, uma cobertura para um cruzeiro de viagem, né, para um cruzeiro, você recomenda? Sim, recomendo, porque vou dar uma ideia para você. Para você ter uma consulta a bordo, ela custa entre 80 e 120 dólares. Gente, eu acho e o seguro vai custar cerca de 20% desse valor. Né? E para você ir fazer uma consulta, basta você ter uma queda de pressão, ou um aumento da pressão. Exatamente. Né? As pessoas estão dentro de um navio, principalmente quem nunca fez, né? E são 5 refeições a bordo, então você come um pouquinho mais, é all inclusive, você bebe um pouquinho mais. Então, assim, como nós estamos falando... Mal-estar mesmo, né? Às vezes a pessoa se sente meio enjoada por causa do balanço. Do próprio balanço do navio. Hoje os navios estão mais modernos, têm estabilizadores, mas existe uma adaptação, né? Principalmente quando... E o mar é aquele negócio, às vezes está agitado, às vezes não está, está mais calmo. Mas de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, vale a pena fazer, inclusive para quem faz o cruzeiro nas costas brasileiras, ou no Mediterrâneo, ou no Caribe, enfim. Exatamente. Né? Me fala uma coisa, qual o principal desafio do setor, você acha, hoje? Eu acho que o principal desafio do setor é exatamente mostrar a importância do serviço, né, e do custo-benefício. Eu acho que esse é o principal desafio do setor. Né? Posso dizer para você de que cada 10 viajantes que saem do país, 5 saem sem seguro. Ainda é um número substancial, 50% sai sem seguro. E talvez por desinformação, talvez por falta de planejamento ou programação, não importa. O importante é que ele pergunte sobre esse serviço, se informe quanto custa, avalie o custo desse serviço no todo da viagem dele. Ele vai poder constatar que não representa nada sobre a viagem e que ele vai poder fazer uma viagem vai poder desfrutar muito melhor dessa viagem, vai poder curtir e, como eu disse, se tiver qualquer contratempo, ele vai ficar tranquilo, porque ele sabe que está coberto. Né? Bom, no que depender de mim como agente de viagem, eu vou propagar a importância sempre, porque eu já tive também passageiros que me retornaram, né, agradecendo por estarem cobertos por um seguro viagem, porque tiveram nada de assim, catastrófico, mas precisaram de uma assistência viagem, foram prontamente atendidos e a viagem transcorreu como Exatamente. Eu acho que ser, sem grandes... Um bom atendimento com a cobertura feita pelo seguro possibilita, na maioria das vezes, você dar sequência na viagem, porque você é prontamente atendido dentro do limite de cobertura que você tem, e você
consegue passar por essa diversidade na forma mais simples, na forma mais tranquila. E isso permite, inclusive, você fazer o atendimento, fazer o diagnóstico, estabilizar o seu quadro, né, e continuar a sua viagem. Continuar a viagem, exatamente. Isso, eu acho que a viagem é algo que a gente planeja com muita antecedência, né, faz planos, enfim. E quer que tudo corra bem, né? E quer que tudo corra bem. Então contrate um seguro viagem. Assim você vai mais seguro mesmo. O próprio nome já diz, né? Bom, Aguinaldo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Fazendo as Malas e mais uma vez também agradecer a confiança que você teve em passar essas informações para o passageiro, porque eu repito, eu sou agente de viagem, eu tenho essas informações através de vocês, de treinamento e tudo mais, mas alguns passageiros não têm. E foi por esse motivo que eu resolvi convidar você para vir aqui e passar essas informações, que é nada melhor do que uma pessoa que é conhecedora do assunto. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer para você e para os telespectadores, dizer que isso é mais do que uma informação, é uma utilidade pública. Né? É importante que o viajante saiba que o produto existe. Né? Se ele vai fazer a opção por contratar ou não, é uma decisão dele, mas precisa chegar até ele a importância desse serviço, a importância do seguro, né? Para que ele possa tomar essa decisão. Eu acredito que a grande parte do país que sai sem estar devidamente assegurada, o faz por desinformação. Não por querer economizar alguns dólares, mas muito mais por desinformação de saber que realmente é acessível a contratação do serviço e ao fazer a contratação ele tem a possibilidade de fazer uma viagem tranquila, né, dar sequência na sua viagem e receber as coberturas estabelecidas no seguro. Então... Obrigada, Aguinaldo. Bom, nós recebemos aqui o Aguinaldo Abraão, da Aprio Brasil. Mais uma vez agradeço a presença dele. E nos vemos no próximo programa, então, Fazendo as Malas, com mais dicas de viagem. Até lá!